Você entende o que aconteceu com Esaú? Que pode acontecer com pessoas dentro da igreja? Brotar uma raiz de amargura tão grande que mesmo depois, quando tenta perdoar, não consegue, porque não há arrependimento. Não consegue se arrepender do mal que fez, da asneira que fez. Hoje nós começamos uma série que chama-se, tem um nome estranho, ela quer falar sobre santificação. Mas para chamar a atenção de todos, eu espero daqueles que nos acompanham também pela ICD Online e dos que estão aqui, para que mais possam estar, eu coloquei um título: Usos e Costumes, o que nunca foi pecado e o que sempre será. Cuidado, tem coisas que sempre foram pecado na igreja, desde que você nasceu, desde sempre, e não vão mudar nunca, é pecado. E tem coisas que nos ensinaram por tendências, por momentos, e que nunca foi pecado. Amém? Para isso eu preciso começar nessa introdução breve que eu quero fazer, que todos os irmãos portugueses que estão aqui, e os irmãos brasileiros que estão aqui, os irmãos aqui que já estiveram em igrejas batistas renovadas, irmãos que já frequentaram a Assembleia de Deus Madureira, ou os que acompanham ou já estiveram na Assembleia de Deus Belém, ou na Assembleia de Deus Missão, ou de outras igrejas também, que você possa ter vindo de alguma comunidade. Você precisa entender que para nós chegarmos onde eu quero, nós temos que voltar a 1910. Já falei para vocês, Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 missionários suecos, chegam ao Brasil. Ao chegarem ao Brasil, batistas que são, renovados que estavam, cheios do Espírito Santo, depois de uma experiência pentecostal, onde começaram a falar em línguas e cheios do poder do Espírito Santo, vão para o Brasil para levar o Evangelho para a cidade de Belém, no Pará, para onde o Espírito Santo os enviou. Eles lá começam dentro de uma igreja batista. E os irmãos aqui que são batistas, ou que já foram algum dia, sabem que não é comum na igreja batista ser pregado o batismo no Espírito Santo, a não ser que for uma igreja batista renovada, até onde eu sei. Foram expulsos daquela igreja, e então na casa de uma mulher chamada Celina Buquerque, a primeira mulher batizada no Espírito Santo, ali abriram uma igreja, que eles chamaram primeiro de Assembleia de Deus Missão, que era o que tinham, porque lá nos Estados Unidos o nome era Assemblies of God, Assembleias de Deus. Assembleia quer dizer reunião. O trabalho foi crescendo, e então eu quero que vocês entendam que o trabalho começa a crescer, e lá pelos anos 20, pelos anos 30, pelos anos 40, a igreja está já em franco crescimento. Termina o ciclo da borracha em Belém do Pará, então descem aqueles trabalhadores agora crentes, eles vão para São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo até hoje, mega industrializada. Naquele lugar então, começa a crescer, cresce também o evangelho no Rio de Janeiro. E então nós vamos ter agora a necessidade de fazer uma convenção, uma reunião. E eles fazem essa convenção, eles fazem essa reunião, só que eles precisam agora delimitar o que pode e o que não pode na igreja. Já estamos chegando nos anos 50 e não é mais possível, só deixa eu abrir aqui, não é mais possível que cada um faça do jeito que querem. Agora, em 1940, é porque eu estou abrindo um documento, em 1946, numa convenção no Recife, então finalmente, homens reunidos, pastores presidentes, vão decidir o que podia ou não a mulher. Vejam que eu não falei podia ou não o homem, eu falei podia ou não a mulher. E eles vão determinar isso, que será depois publicado no jornal Mensageiro da Paz, que até hoje existe, que é o grande jornal onde as ideias da Assembleia de Deus são colocadas. Aí eles dizem o seguinte, 1946: não será permitido a nenhuma irmã, membro desta igreja, raspar sobrancelhas. As irmãs entendem o que é isso. Cabelo solto não era permitido, cabelo cortado também não era permitido, tingido também não, permanente, vocês lembram o que era permanente? Lá um cabelo de molinha, eu acho, uma coisa assim, né? Ou outras extravagâncias de penteado, conforme usa o mundo. Vocês entendem que isso era época, naquele tempo se fazia isso?
mas que se penteiem simplesmente como convém as que professam a Cristo como Salvador e Rei. Que se penteiem, entre aspas, normalmente. Os vestidos devem ser suficientemente compridos para cobrir o corpo todo, o pudor e a modéstia, sem decotes exagerados, e as mangas devem ser compridas. Não vi nada demais, ninguém morreria por isso. Se recomenda às irmãs que usem meias, especialmente as esposas dos pastores, anciãos, diáconos, professoras da escola dominical e dos que cantam no coro ou tocam. Esta resolução regerá também todas as congregações desta igreja. As irmãs que não obedecerem ao que foi acima exposto serão desligadas da comunhão por um período de 3 meses. Isso era 1946. 1975, 40, 50, 60, 70, 30 anos depois, a Convenção Geral das Assembleias de Deus diz o seguinte, que é proibido o uso de cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino. Vocês entendem que nós estamos 75. Vocês lembram como é que era a moda nos anos 70? Eu, antes de me converter, irmãos, meu cabelo ia até aqui, ó. Misericórdia. Pensa num homem bonito, era eu achava que eu era Jesus. Verdade, meu cabelo era que nem o de Jesus do cinema. Não pode uso de traje masculino por parte dos membros ou congregados do sexo feminino, ou seja, mulheres não poderiam usar roupas masculinas. Só que eles não estão contando, eles não estão dizendo que tem calça feminina. Tem calça feminina e tem calça masculina. Qualquer um que tentar usar uma calça feminina, dá para ver que a calça é feminina. Quando for a calça masculina, é masculina. É que assim, as pessoas não leem. Daí as pessoas colocam as outras em disciplina, dizendo que está escrito. E era mentira, não estava escrito isso. Estava escrito que não podia usar calça masculina. As senhoras, me permitem, obviamente usam calças nos dias de hoje, muitas usam, enfim, são de origem, são calças femininas, elas não são masculinas. Eu acho que nem dá para usar, acho que nem tem tamanho. Não podia uso de pintura nos olhos, unhas e outros órgãos da face, corte de cabelos por parte das irmãs, cabelo curto, sobrancelhas alteradas, também não pode. Não podia entrar na igreja de mini saia e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã. Não pode, número 7, uso de aparelho de televisão. Se você nasceu numa igreja, se você era pequenininha e crente, o seu pai não podia ter TV, nem você, mas era capaz que vocês tinham no quarto, e quando o pastor aparecia, guardavam. Não estou dizendo que você fez isso, estou dizendo que faziam. Também não pode, convindo abster-se, né, do uso do aparelho, tendo em vista a má qualidade da maioria dos seus programas. Vocês sabem que eles tinham razão? É sério. Sabe que os programas de TV na época eram quase tão piores do que o que se passa no YouTube hoje? É sério. As novelas destruíram com famílias. As novelas da Rede Globo, não só da Globo, mas aquela era tinha mais influência. Vocês entendem por que eles estavam fazendo isso? Eles tinham razão nesse ponto. E também o uso em excesso de bebidas alcoólicas. Eu paro aqui. Os homens não podiam, porque você também tinha regra, ter cabelos compridos. O pastor Breno não teria problema nenhum, fosse nos anos 70. Pastor Leandro, glória a Deus. Eu vejo que os pastores é tudo bando de careca. Olha lá, olha lá. Para ser pastor tem que ser careca, amém. As mulheres usarem roupas que não era permitido, usarem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes ou indecorosas. Vocês viram como mudou já em 75? As mulheres não podiam usar roupas que são peculiares aos homens. Tipo, você pegar a camisa do seu marido, colocar e sair toda bonitinha. A camisa do meu marido, t-shirt do meu marido. Era sobre isso. O uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica. Mau uso dos meios de comunicação, como por exemplo a televisão, internet, rádio e telefone. É o de hoje. Hoje. 2011, homens não devem ter cabelos crescidos,
As mulheres não devem usar roupas que são peculiares aos homens, não devem fazer uso exagerado de pintura e maquiagem. Mães, eu duvido que você nunca falou isso para sua filha. Filha, pode se maquiar, não exagera, fica feio, fica feio. Adolescente está ali, estão algumas adolescentes, elas começam a se maquiar e às vezes elas não sabem, elas exageram. Elas são tão lindas, mas daí eles exageram. Não está escrito aqui, desde 2011, na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, não está dizendo que mulher não usa maquiagem. Mulher pode usar ou não. O que ela não pode é orientado aos pastores. Elas não podem fazer uso exagerado de pintura e maquiagem. O uso exagerado de unhas, tatuagens e cabelos. Você veio para a igreja, já vou responder hoje isso. Pastor, eu tenho tatuagem, é pecado? Não, você está aí na igreja, vai servir a Jesus, rapaz. Você é uma nova criatura. Agora, está aqui, vou usar o pastor Breno porque eu tenho intimidade com ele. O pastor Breno chega e diz: pastor, vou fazer uma tatuagem aqui. Eu vou dizer para ele: não faça. Ele vai dizer: é pecado, pastor? Eu vou dizer: não é pecado. Mas só que para a igreja você vai causar escândalo. E se você causar escândalo para a igreja, então é pecado. Não é pecado a tatuagem. Os judeus não se tatuam. O livro de Levítico deixa bem claro que não se deve fazer tatuagem. Mas teve gente que foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. Eu não sei se vocês já viram a história do sujeito mais tatuado do mundo, que era um brasileiro. Ele se converteu e ele está em processo de tirar todas as tatuagens dele. Ele já parece agora um ser humano, porque antes ele parecia, sério, uma caveira, assim. Ele era muito feio. Era exótico, era bonito até tirar uma foto, mas ele era muito feio. Críticas agora para ele. Nossa, agora você foi para a igreja, por que você vai fazer isso? Ele disse: eu não me sinto bem com as minhas tatuagens. Você compreende? Então, se você é membro da igreja, se você for fazer uma tatuagem, se você é uma mulher, fale com seu marido. O cabeça da sua casa é o seu marido. Marido, você vai achar bonito a sua esposa saindo com uma tatuagem, parecendo uma mocinha de 15 anos? Eu não sei. Eu acho que para Priscila não fica bem. Eu não tenho tatuagem, meus filhos não têm tatuagem. Eu já disse para eles: até os 18 anos vocês estão na minha casa. Depois vocês sabem o caminho. Agora depois vocês vão na igreja, o preço vocês vão pagar. Não é pecado, eu volto a dizer, mas a nossa instituição não incentiva a tatuagem. Vocês entenderam isso, irmãos? É simples, né? Muito bem. Só que agora eu quero ainda abrir um último documento para depois começar a pregação, se houver tempo. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil reúne todas as Assembleias de Deus, e inclusive muitas que são do Ministério Madureira, são todas juntas, são diversas Assembleias de Deus, vamos dizer assim. Num país de 200 milhões, eu não me lembro o número de evangélicos, mas são cerca de 80 milhões de evangélicos no Brasil. Tem o evangélico bom como você e tem o evangélico misericórdia, tá? Ele só tem nome mesmo. Mas a CGADB deixa bem claro quanto ao uso do cabelo. Estou respondendo agora, e você depois confira na internet ou nos documentos da convenção. Cabelo sem imposição, mas com ênfase na modéstia e santidade. Você entendeu? Modéstia e santidade. O pessoal mais novo não vai saber, mas nos anos 80, homens tinham vergonha de serem carecas. Eu acho legal ser careca. Eu acho legal assim, eu acho que fica estiloso. Acho que tem que assumir a calvície mesmo, tá bem? Tem gente que não quer assumir, tá? Mas assim, fica legal. Irmão Flávio, o senhor tem cabelo como eu, glória a Deus. Mas outros irmãos aqui não. Só que acontece o seguinte: modéstia e santidade. Você sabe o que eu acho? Se uma mulher aqui, uma moça, raspa todo o cabelo, vai ficar carequinha, estilo Sinéad O'Connor, que era uma cantora lá dos anos 80. Ela ia ficar tão exótica aqui, que eu acho que eu teria que discipliná-la. Eu ia dizer: cadê teu cabelo? Que eu vou fazer aqui tatuagem no demônio, não sei o quê. Vocês entendem? Não faz nenhum sentido. Modéstia é a palavra. Mulheres, o dia que um pastor tiver que olhar se você está se vestindo modestamente, o pastor tem que corrigir primeiro o seu marido. O marido cuida da sua esposa, a pedra preciosa que Deus lhe deu. Tem que cuidar. Se eu falar, vou falar de novo, usar o exemplo do pastor Breno.
olha, pastor Breno, a sua esposa está se vestindo, que eu estou vendo as pernas dela, ou alguma coisa. Ele vai dizer, ô pastor, você está fazendo o quê na hora do culto? Você está olhando para a perna da minha esposa? Você entende a loucura que é isso, irmãos? Ah, mas no meu tempo ficavam ali na porta. Pois se você quer saber, da igreja que nós viemos, e a Priscila ali está ali ainda como testemunha disso, no dia de Santa Ceia se ficava vendo também quem entrava, se tinha perfume. Se tivesse perfume, voltava, porque perfume era, como é que chamava isso, Pri? É quando a pessoa quer se aparecer muito, eu não sei como é que é. Como? Era uma extravagância, mas era uma coisa assim, era falta de modéstia, né? Assim, pronto. Vocês entenderam? Vaidade, isso é a palavra, pronto, chegamos, vaidade. Tudo era vaidade. Então, irmãos, hoje, se você quer saber, esta igreja, que pertence à Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina, que pertence à CGADB, que tem ligação afetiva e ligação fraternal, esse é o nosso posicionamento. Maquiagem e adornos, uso moderado sem ostentação. Honestamente, irmãs, eu não consigo perceber nem quando as irmãs estão usando maquiagem, porque vocês sabem se maquiar, sabem, sei lá, fazer como lhe apraz e como agrada ao seu marido, ponto final. E roupas, princípio de decência e pudor, tá bem? Princípio de decência e pudor, só isso. Tem algum exagero nisso? Não. Pastor, tem problema de eu usar a roupa como eu aprendi lá na minha igreja? Não. Presbítero Claudinei está aqui. Presbítero Claudinei, eu já falei algumas vezes lá no começo, quando nós nos encontrávamos. Presbítero Claudinei, venha de terno sempre que o senhor quiser. Fique à vontade. A nossa igreja usa terno e gravata numa solenidade chamada Santa Ceia, que nós gostamos e fica bonito, eu acho que fica bonito. Mas hoje nós não usamos. Não estou de terno e gravata hoje. Não deixo de ser pastor por causa disso. Esse homem pode usar gravata, pode não usar gravata. Ele usa. Sabe quem veste ele? A esposa. E a esposa diz, eu acho que assim fica bonito, e assim, pronto. Está tudo certo. Até que os irmãos estão compreendendo, digam amém. Muito bem. Agora deixa eu mostrar uma imagem para vocês. A nossa mídia vai colocar uma imagem que está aqui. Isto aqui é a moda feminina dos anos 20. Vocês compreendem os anos 20, quando vai surgir especialmente a Assembleia de Deus no Brasil? As mulheres, olha aqui, não é que todas se vestiam, estou falando de um grande centro, eu estou falando de uma foto, imagina tirar foto naquela época. Mas percebam, as mulheres quase todas, se eu não me engano aqui, tinham cabelo curto. Não dá para ver aqui, obviamente foto preto e branco, mas todas elas usavam maquiagem carregada. Quase todas elas fumavam, porque era um símbolo, eles achavam que aquilo era um símbolo de liberdade. As mulheres, até que os vestidos, não sei se essa aqui até não está tão curto, né? Mas vai lá, mas estão vendo? Uso de cordões, estão vendo? Então, e a moda aqui, olha aqui, essa mulher aqui não está usando uma roupa indecorosa, mas para dentro da igreja, ela está mostrando, por exemplo, os braços, e inclusive ela tem um cabelo super curtinho, parece um cabelo da moda. Você entende? A partir disso, pessoas se convertiam, vinham para o evangelho, e não veio só gente boa para o evangelho, vinha gente que estava no bordel, você sabe do que eu estou falando. Tinha gente que estava no café, que estava no bar, gente que era prisioneiro das drogas. Jesus lavava essa pessoa e ela mudava também o seu aspecto físico, porque quem tem santidade na sua vida por dentro, cuida também da sua santidade por fora. Quem não tem santidade por dentro, não cuida da sua santidade por fora também. Aí ela vai dizer que pode tudo que ela faz como quiser e ninguém manda nela. Meu corpo, minhas regras. Agora vejam, se as mulheres faziam assim, a moda do homem já era diferente. Então veja, o homem nos anos 20, claro que isso aqui é uma imagem americana, mas você está vendo o sapato, a calça, o terno, o paletó, né? Não sei como é que chama, o fato, e o chapéu. Nas fotos da igreja original sempre tinha gente de chapéu, mas como estavam sempre dentro da igreja, não usavam chapéu. Por isso que vem daí que estar no púlpito, ser distinto, é usar terno. Jesus obviamente não usava terno, porque isso é um costume. Agora, se eu perguntar para os irmãos portugueses, não é?
Se eu perguntasse, irmão, quando você vê alguém andando na rua de terno e gravata com uma pastinha na mão, você acha que é o quê? Se fosse de religião, eu acho que eles diriam, é testemunho de Jeová. Eu acho que é testemunho de Jeová, não é, irmãs? Eu pelo menos vendo aqui. Daí que quando eu cheguei aqui, as irmãs estavam aqui bem no princípio, as nossas guerreiras ali já do comecinho, né? A irmã Mônica, a irmã Fernanda, os que estiveram lá na casa da irmã Fernanda ainda. Eu só vinha de terna, porque eu queria parecer pastor. Não adiantava dizer que eu era pastor. Eu não deixo de ser pastor quando eu estou de terno e gravata, nem quando eu estou sem terno e gravata. Mas entendam, o mundo nos olha e o mundo pensa alguma coisa. Aqui em Portugal, neste tempo, nesta região, se eu andar todo dia de terno e gravata, eles vão dizer, olha lá, o pastor, a igreja dele só pode ser das testemunhas de Jeová. Eles não vão entender a nossa igreja. Eles vão achar que nós somos outra coisa. Você entendeu? Eu estou explicando para você por que eu não uso terno e gravata. Ah não, pastor, agora que eu vou sair, porque o pastor se adaptou ao mundo. Não. Eu estou entendendo o tempo. Eu estou entendendo o lugar que o Senhor nos mandou para fazermos esta obra. Porque esta obra é para você que é brasileiro, é para você que é português, é para todos quantos Deus acrescentar. É para gente velha como eu, é para gente jovem como os meus filhos. Eu tenho que entender este tempo. Muito bem. Então, já pode colocar o título. Ah, tem outra aqui, ó, tá vendo? Pode colocar a última imagem aqui, ó. Os homens estão ou não distintamente? Eu acho que é bonito usar terno e gravata. Eu, por mim, usava todos os dias. Mas a minha mulher, eu acho que ela não ia querer. Ela acha que eu fico mais moderno assim, ela não tem que passar tanta roupa. Que passar roupa? Você acha ruim, homem? Vai lá e passa roupa para você ver como é que é bom. Não é fácil, tá? Minha esposa ontem passou, ela falou, 30 camisas eu passei. 30. Hoje eu comecei, 29. Eu tenho 29, quando eu parar é porque terminou. E ela falou, a próxima daqui a uns 3 meses que eu vou passar, hein? Eu tava brincando, tá bem? Vocês entenderam, gente? Não confundam doutrina com costume. Não confunda a moda com santidade. Não faça isso. Você vai empurrar pessoas para o inferno. Você não vai permitir que pessoas estejam aqui. Agora, não aceite qualquer coisa, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Amém? Usos e costumes, o que nunca foi pecado e o que nunca será. Eu quero falar primeiro sobre santificação. A santificação é um chamado divino na tua vida. A santificação é um chamado divino. Um chamado divino. Não é uma imposição humana. Se eu impor alguma coisa em você, não será santificação. A santificação ela vai surgir de dentro. A vontade que você tem de parecer bem a Cristo, a vontade de exteriorizar esse amor que você sente por Cristo, no sentido de ter pureza, no sentido de nobreza, no sentido de mostrar que você não é uma pessoa como qualquer uma. A santificação é uma obra do Espírito Santo, não é obra do pastor. Pastor não faz você se santificar. A igreja, através da pregação da palavra, vai fazer com que você busque a santificação. João 17:17, o nosso presbítero leu hoje, que diz assim, Jesus dizendo, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Porque quando a gente vai ler 1 Tessalonicenses 5:23, a gente lê 1 Tessalonicenses 5:23, que vai nos dizer que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Nós começamos aqui, tem muita gente que estava na aula da escola bíblica de segunda-feira. Começamos a falar sobre o espírito, a alma e o corpo. Quase todos nós, inclusive eu, dizemos assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Não é, é primeiro o nosso espírito, depois a nossa alma, depois o nosso corpo. Só que veja, não foi tirado o corpo, porque diz, a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O que é ser um corpo, o que é ter um corpo irrepreensível? Um corpo cuidado. Irmãos, o assunto é sério. Eu estava com a minha camisa, que estava assim, ó, e
explodindo de tão barrigudo que eu estava. O botão estava assim. Os irmãos são os queridos, não falavam para mim, mas a minha esposa falava. Ela dizia, você vai morrer. E a culpa vai ser tua, e quando você for no céu, e é verdade isso, tá? Você não terminou a obra que Deus te deu, portanto é pecado. E eu estava assim de tanto comer. Gente, a gente vem para Portugal, é bom demais, é comida boa demais, é pão bom demais. Toda comida, não dá. Eu vim e engordei. Agora eu posso falar, eu estou me cuidando. A minha tensão baixou, eu estou comendo melhor. Vocês entendem que eu tenho que ter o meu corpo irrepreensível. Agora eu não posso ficar o tempo todo na academia, no ginásio. Ô irmão pastor, vamos no culto. Não, peraí, ó o meu braço. Primeiro, ó o meu braço, ó o braço. Aí eu vou olhar o meu Instagram, em vez de ter palavras ao Senhor Jesus, tá lá, ó meu braço, ó meu corpo, ó meu isso, ó meu aquilo. E se alguém da igreja vê e a pessoa fala depois, eu não sei por que você fica olhando. Vocês entendem? O nosso corpo também precisa ser santificado. Nós recomendamos a todos os obreiros, cuidem com as fotos que vocês usam de perfil. Não é para usar qualquer foto, mostre santidade na foto. Não é para ter foto com roupas mínimas, biquínis e outros trajes, mas que servem para homem também. Não é para colocar fotos sem camisa ou sei lá o quê. Para os líderes, agora para você que é crente, pai, você hoje está com um filhinho pequeno, uma filhinha pequena, eles vão crescer. Como é que você vai se apresentar diante do teu filho? Porque o teu filho vai dizer, a mãe faz assim, eu não posso fazer igual? Vocês compreendem isso? Portanto, os usos e costumes, eles são reflexos culturais da santificação. Vocês entenderam? O reflexo cultural de você buscar a santificação é você começar a se vestir conforme a igreja se veste. Muitos de vocês ainda não entenderam uma coisa. Nós temos aí umas t-shirts que a gente vende e está escrito, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus loves you. Sabe por quê? Porque isso serve também de identificação. Você não é obrigado a usar. Mas se você usa, você identifica-se com um grupo. Você entendeu? O irmão Lucas Falcão, que é professor de educação física, não é? Ele vai usar roupas que tem a ver com o trabalho dele, no trabalho dele. Mas se você estiver com uma camisa, escrito uma frase evangélica, é possível que essa t-shirt alguém olhe, olha, não estou sozinho neste mundo. Não é mal. Se você não quiser usar, não há problema. Mas eu estou dizendo que os usos e costumes são reflexos culturais da santificação. Porque daí você vem para a igreja e você começa a olhar, nossa, aquela irmã se veste tão bem, também quero. Nossa, aquele irmão está tão alinhado, eu também quero. Vocês compreendem? Isso é apenas um resultado, é um reflexo cultural. Vocês lembram de Daniel? Daniel decidiu, eu não vou comer essas comidas. Você acha que a nutricionista dele falou isso? Foi o médico dele? Não, era a palavra que ele seguia, que ele não ia se contaminar com manjares daquele rei, porque aqueles manjares eram dedicados ao demônio, a demônios. E ele sabia que se ele comesse uma refeição melhor, ele ficaria mais bonito. E assim aconteceu. É interessante que uma pergunta que nos vem sempre assim, quando eu estou seguindo determinado uso e costume, eu faço isso por convicção bíblica? Ou eu só estou fazendo isso por tradição? Por que é que você veio com essa roupa hoje para a igreja? Uma roupa decente, uma roupa boa. Não, é que se eu vim diferente o pastor briga comigo. Você já fez errado. Venha por causa da santidade que está em você. Venha bem vestido por causa da convicção bíblica que você tem, que se você faz isto, você está agradando o Espírito Santo. Pecado não é aparência cultural, mas o pecado vem no coração. Aparência cultural. Como vocês sabem, nós pastoreamos haitianos. E o meu segundo pastor, ele era haitiano. E um dia ele veio e disse, pastor, você agora, o pastor tem que colocar em disciplina uma irmã. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele disse, o pastor não vai acreditar, mas ela tem cabelo comprido. Eu disse, ela tem cabelo comprido. O pastor acredita nisso?
Onde já se viu santidade é a mulher com o cabelo bem curtinho. E eu falei, pois é, pastor, mas aqui no Brasil, a nossa cultura é a mulher do cabelo comprido. Já era, mas pode usar cabelo comprido, curto, como quiser. E eu não vou fazer isso, porque aqui no Brasil não é pecado no Haiti, mulher ter cabelo curto, que nasce curto. A minha esposa, o cabelo dela não cresce. Eu acho que ela tem esse cabelo aí desde que eu conheci ela, e às vezes até menor. E certa feita eu falei numa igreja, quando ela não estava, eu disse, irmãos, a minha esposa vai ter que cortar o cabelo novamente. Se ela precisar deixar o cabelo como de um menino, vai ficar assim, porque ela tem problema hormonal. O cabelo não cresce, não é pecado. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, eu estou entendendo. Tomara que entenderam. Por que eu estou falando isso? Porque a aparência cultural muda. Nos anos 70, cabelo comprido, eu não sei como é que chama aqui em Portugal, mas era maconheiro, sabe? O cara que vai numa ganda, é isso, ganza, sei lá, como é que é o nome aqui. No Brasil, anos 70, ter cabelo, ter barba, significava o quê? Que você era comunista. Vejam o presidente que é o presidente do Brasil agora, que já foi eleito 4 vezes, 3, várias vezes. Barba significava ser comunista. Aí o que nós da igreja fazemos? Não, eu não quero parecer que nem esse homem aí, olha ali, ó. Ele não parece um terrorista? Tem gente que é capaz de dizer que ele parece um terrorista porque ele parece. Isso é um preconceito, irmãos. Isso é preconceito. É óbvio que, olha ali. Se ele fizer, não fala assim. É preconceito também. Vocês entenderam, irmãos? A tua roupa não te define. Está sofrendo bullying, está sofrendo. Vocês entenderam? Então, quando nós queremos entender o que é modéstia, eu preciso que nós leiamos juntos 1 Timóteo 2. Se você puder, leia 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. E eu prometo que eu vou parar por aqui nessa introdução. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Paulo vai instruir Timóteo sobre este problema, que já havia este problema naquela época. Então ele vai dizer, mulheres, se ataviem em traje honesto, com pudor, e com modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ponto. À época, havia as prostitutas cultuais na cidade de Corinto. Para serem prostitutas cultuais, raspavam o cabelo, usavam ouro, muitas argolas de ouro, quanto mais é que as ganhavam dos seus clientes, e usavam essas roupas espalhafatosas. Paulo está falando, vista-se com modéstia. A modéstia é um conceito, irmãos, que ela vai mudando durante o tempo. No século XIX, uma mulher mostrar o pé era uma coisa quase que impossível. Uma mulher mostrar o braço era quase impossível, sendo ela cristã ou não, porque era uma moda. Nos dias atuais, é óbvio que nós vemos isso diferente. Agora, até quando nós vamos suportar pessoas indo para o inferno, porque foram rejeitadas na igreja, porque tinham esta ou aquela roupa? Todas as pessoas nesta igreja, por causa de roupa, são chamadas à atenção. Chama-se atenção, as pastoras da igreja vão lá e conversam com a mulher, e se for o caso do homem também. Porque tem homem que só pelo sangue de Jesus, homens, deixa eu falar com vocês. Não dá, eu espero que eu esteja bem vestido. Agora não dá para vir com roupa colocada a vácuo, toda apertada. É sério. É sério. Pastor, eu não vou ao púlpito, então tá bom, está ali, mas é a sua esposa que o veste. A sua esposa que o veste. Eu me lembro muito bem, um dia veio o irmão Marcelo e o irmão, o presbítero Claudinei, né? Os dois vieram do trabalho direto. Vieram ou não vieram? Eu falei assim, não, vocês dois mendigos querem aceitar Jesus, a gente brincando, né? Porque eles estavam com roupa de trabalho, eles iam. Mas eles vieram para o culto.
Agora, porque a gente conhece eles, sabemos que são obreiros, a gente ama e acha divertido. Mas se aparece alguém aqui todo sujo, você também vai mandar embora? É isso que você vai fazer mesmo? Então, para terminar, irmãos, a Bíblia ensina que pecado não é questão de aparência cultural, mas é uma questão de coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Você entende? Tragam pessoas para Jesus, não afastem as pessoas da cruz. Vivam a verdade bíblica. Se você tiver dúvida do que eu falei hoje, fale comigo, fale depois com o pastor Breno, com a Priscila, com a irmã Elisângela. Fale, tire dúvidas. Você tem o direito de ter o costume que você tinha lá na igreja quando você começou. Há 20, 30 anos você tem o direito. Porque eu tenho certeza que esse costume não leva ninguém ao inferno, pelo contrário. Agora você não vai impor jugo que não se suporta mais, que não se usa mais, que era jugo de 30, 40 anos atrás e fez muito mal a muita gente. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.